Isaías 53 é um dos capítulos mais profundos e discutidos da Bíblia, principalmente entre estudiosos, teólogos e crentes de diferentes tradições religiosas. Esse capítulo, parte do Antigo Testamento, é amplamente conhecido como a profecia do servo sofredor. Ele apresenta uma figura descrita como um servo fiel e justo, que sofre injustamente, levando sobre si as dores e iniquidades de muitos. Para os cristãos, Isaías 53 é visto como uma referência direta a Jesus Cristo, considerado o cumprimento dessa profecia. Para os judeus, essa passagem é interpretada de maneiras diversas, frequentemente vista como uma representação do próprio povo de Israel ou de um profeta que sofre pelo bem do povo. Independentemente das interpretações, Isaías 53 destaca temas de sacrifício, redenção e esperança, cativando e inspirando crentes ao longo dos séculos. O texto de Isaías 53 descreve uma figura enigmática, identificada como um servo sofredor, que passa por intensos sofrimentos, rejeições e aflições, mas cujas dores têm um propósito elevado e redentor para muitos. Esta figura, apesar de aparentemente comum, carrega sobre si as iniquidades e doenças dos outros, suportando uma carga que não lhe pertence. Ele é descrito como alguém que não tinha beleza ou majestade que atraísse o olhar, sendo desprezado e rejeitado pelos homens, uma pessoa de dores e familiarizado com o sofrimento. Contudo, por meio de sua dor e sacrifício, muitos seriam justificados, e suas feridas trariam cura e paz a outros. Essa descrição se tornou um ponto central de discussão para cristãos, que veem em Isaías 53 uma referência profética a Jesus Cristo, reconhecido como o Salvador que sofre pelo pecado do mundo, enquanto outras tradições interpretam o servo como um símbolo do povo de Israel ou um profeta sofredor que assume as aflições do povo para cumprir o propósito divino de redenção e esperança. A abertura do capítulo 53 de Isaías descreve a aparência e a recepção negativa do servo sofredor pela sociedade. Este servo é retratado sem qualquer atrativo físico que pudesse chamar a atenção das pessoas. Ao contrário, ele é visto como alguém comum, sem beleza ou características que inspirassem admiração. Apesar de seu caráter íntegro e suas ações benevolentes, ele é desprezado e rejeitado pela humanidade, que não reconhece seu valor ou a profundidade de sua missão. A passagem sugere que o servo não apenas enfrenta a rejeição, mas também carrega em si um sofrimento intenso e solitário, tornando-se alguém familiarizado com a dor. Essa rejeição é amplificada pela incompreensão e desdém daqueles ao seu redor, que o veem como alguém indigno de respeito ou acolhimento. Mesmo que o servo tenha vindo para curar e restaurar, seus contemporâneos o evitam e desprezam, mostrando quão distante a humanidade está da verdadeira compreensão de sacrifício e redenção. Isaías 53 simboliza a rejeição do amor redentor, um tema que ecoa na tradição cristã, onde o servo é associado a Cristo, e no contexto judaico. Interpretado como o próprio povo de Israel, que também sofre rejeição e carrega fardos pela humanidade. Essa rejeição inicial prepara o tom de toda a passagem, sublinhando o contraste entre a aparência física e o valor essencial do servo, que vai além do que os olhos podem ver. A narrativa enfatiza como a humanidade falha em perceber a verdadeira grandeza e propósito do servo, julgado apenas por seu exterior e não por seu caráter ou missão. A distância entre a superficialidade com que é visto e seu profundo valor espiritual ressalta um tema universal: a tendência de julgar pela aparência, ignorando virtudes e propósitos invisíveis. Ao longo do texto, essa rejeição se desdobra em uma compreensão mais ampla da missão do servo, destacando como a dor e o sacrifício são incompreendidos, mas essenciais para a redenção. À medida que a narrativa avança, o texto intensifica a descrição dos sofrimentos do servo, apresentando-o como alguém que assume, de forma profunda e pessoal, as dores, angústias e doenças dos outros. Este servo não sofre por suas próprias falhas, mas é transpassado devido às nossas transgressões e esmagado sob o peso das nossas iniquidades. Ele é ferido e humilhado, tomando sobre si o castigo que traria paz a muitos, enquanto suas feridas se tornam fonte de cura para os que o rejeitam. A imagem vívida do servo como um sacrificado inocente reflete o profundo contraste entre sua missão redentora e a incompreensão de quem o observa, destacando um propósito maior de redenção e reconciliação para a humanidade, que é revelado através de seu sofrimento e da entrega absoluta. Essa descrição reforça profundamente a ideia de substituição e justiça, indicando que o servo sofre de forma intencional e sacrificial no lugar dos outros.
Ele assume a dor e as consequências das falhas alheias, levando sobre si os castigos destinados aos outros. Com isso, o servo se oferece voluntariamente como um sacrifício, suportando um sofrimento redentor para que muitos possam alcançar cura, paz e reconciliação. Essa imagem de sacrifício enfatiza o amor altruísta do servo, cujo sofrimento não é em vão, mas repleto de propósito, simbolizando uma troca sagrada onde a dor de um conduz à salvação de muitos, destacando o conceito de justiça divina que ele encarna. Um dos aspectos mais profundos e intrigantes dessa profecia é a noção de que o servo, mesmo sofrendo de forma injusta e suportando aflições e angústias que não são suas, realiza e cumpre a vontade divina por meio desse sacrifício. Apesar da rejeição e das dores que enfrenta, o servo não apenas carrega as transgressões e iniquidades dos outros, mas também age como instrumento da justiça e redenção de Deus. Essa ideia de que ele se submete voluntariamente a esse destino, com o propósito de trazer paz e reconciliação aos outros, evidencia sua fidelidade absoluta ao plano divino e ao amor altruísta que o leva a aceitar tamanha carga. O sofrimento do servo, embora injusto aos olhos humanos, é justamente o meio pelo qual se alcança um propósito maior e uma restauração espiritual, destacando o mistério e a profundidade dessa missão sagrada. A morte do servo, longe de ser vista como um fim trágico, é entendida como um meio poderoso e essencial através do qual muitos são justificados e encontram redenção. Sua entrega é voluntária e sacrificial, funcionando como um ato de intercessão que satisfaz a justiça divina, abrindo um caminho de paz e reconciliação para os que anteriormente estavam distantes. Assim, sua morte é transformada em um ato de vida e restauração para os outros, pois ele leva sobre si as transgressões de muitos, garantindo que seu sofrimento não seja em vão, mas que cumpra um propósito redentor, oferecendo uma nova esperança para aqueles que aceitam seu sacrifício. A profecia sugere que, por meio de sua morte, ele torna-se o fundamento para a justificação de muitos, destacando seu papel como mediador e fonte Isaías de cura 53 espiritual. Traz uma profecia complexa e profunda sobre o servo sofredor, uma figura que, sem culpa própria, toma para si as dores, doenças e pecados de muitos. Esse servo é descrito como alguém destinado a um sofrimento injusto e intenso, que o mundo vê como maldição, mas que carrega um propósito divino de redenção. Interpretada de várias formas, essa passagem inspirou teólogos e crentes ao longo dos séculos. Para os cristãos, o servo representa Jesus Cristo, enquanto para muitos judeus ele simboliza Israel ou um profeta. Seu sacrifício é a base para a esperança de cura e redenção. O servo não possui aparência atraente ou traços de beleza, sendo descrito como alguém comum e sem características notáveis que chamassem a atenção. Essa descrição reforça o contraste entre sua imagem física e sua importância espiritual, sugerindo que sua grandeza não está na aparência, mas no valor essencial de sua missão. Essa figura é vista pela sociedade como desprovida de atrativos, e ainda assim carrega a mais profunda das missões. Sua simplicidade sublinha o ensinamento sobre a superficialidade das aparências, realçando que o valor real transcende o visível e o julgamento humano. O servo, mesmo em sua humildade e retidão, é desprezado e rejeitado. A passagem aponta que a humanidade, ao não reconhecer o propósito desse servo, projeta sobre ele desprezo e incompreensão, sem perceber o valor de sua missão redentora. Esse tema de rejeição ressalta o distanciamento humano dos valores espirituais e o julgamento rápido que evita ver além das aparências. A figura do servo simboliza o amor incompreendido e o sacrifício verdadeiro, rejeitado por uma sociedade que falha em enxergar o propósito de sua dor e entrega. Sua rejeição revela a falta de empatia e entendimento humanos. O servo carrega em si não suas próprias falhas, mas as transgressões dos outros, suportando o peso das dores, doenças e falhas que ele mesmo não cometeu. Sua dor é um fardo redentor, uma carga de sofrimento profundo que ele aceita para proporcionar paz aos que o rejeitam. Esse papel substitutivo do servo reflete a imagem de um amor sacrificial e altruísta que se doa totalmente, representando justiça divina. Ele leva os castigos que trariam alívio aos outros, e suas feridas se tornam fontes de cura, ilustrando um sacrifício feito para a restauração dos outros, com um propósito maior. Embora inocente, o servo é castigado de forma implacável. Essa punição é apresentada como meio de se alcançar a redenção para os outros, um sofrimento intencional e injusto que reflete a justiça divina. Apesar de ser uma vítima sem culpa,
ele assume as consequências das falhas alheias para que outros possam encontrar paz e reconciliação. O tema do sacrifício injusto reforça o contraste entre o julgamento humano e o propósito divino, apresentando o sofrimento do servo como um caminho necessário para a redenção, simbolizando a ideia de que o amor e a justiça estão interligados na dor. Diante dos seus opressores, o servo mantém-se calado, em uma atitude de obediência e entrega completa. Esse silêncio não significa conformidade, mas demonstra sua disposição de suportar o sofrimento em benefício dos outros. Ao não se defender, ele revela uma profunda humildade e resignação, realçando seu compromisso com um propósito maior. Esse comportamento ilustra a serenidade que vem da fé e da aceitação do destino, destacando que ele vê além da dor imediata e que seu silêncio é uma forma de resistência contra a injustiça. A imagem do servo calado reforça sua força espiritual. O servo entrega sua vida voluntariamente em um sacrifício final. Sua morte, longe de ser vista como uma tragédia sem propósito, assume um papel redentor e libertador para aqueles que estavam distantes de Deus. Sua entrega é descrita como um ato de reconciliação e um caminho para a paz, uma ponte entre o divino e o humano. A morte do servo torna-se um instrumento de vida, simbolizando que, por meio de sua dor e sacrifício, ele consegue transformar o destino dos outros. Esse ato de sacrifício completo ilustra a profundidade do amor e da missão do servo, que opta por morrer para trazer vida. Apesar do sofrimento extremo, o sacrifício do servo não é em vão. Sua morte representa um triunfo porque, por meio de seu sofrimento, ele garante a cura e a paz a muitos. Seu sacrifício é um ato de vitória, e ele é exaltado, pois seu sofrimento redentor cumpre o propósito divino, salvando aqueles que estavam perdidos. A morte do servo é, assim, transformada em um evento de esperança, simbolizando uma vitória que transcende o sacrifício e reafirma a importância do amor altruísta e da fé. É um convite a ver o sofrimento como algo que pode trazer renovação e vida. Após o sacrifício, o servo é exaltado, recebendo honra e reconhecimento. Seu sofrimento se transforma em uma glorificação que revela a recompensa divina por sua fidelidade. Esse aspecto de exaltação sublinha a ideia de que sua dor não foi em vão e que o propósito maior é cumprido através dele. A glorificação do servo simboliza a vitória da justiça divina e o triunfo do sacrifício sobre a dor. Ele colhe os frutos de sua entrega, pois sua missão foi cumprida e ele agora representa esperança e redenção. Sua vida se torna exemplo eterno de amor e serviço aos outros. Para os cristãos, Isaías 53 é uma profecia que aponta diretamente para Jesus Cristo, considerado o servo que assume o pecado do mundo. A descrição de um servo que carrega as transgressões dos outros e sofre por uma causa maior é vista como uma prefiguração de Jesus. Assim, a passagem se torna central para o entendimento cristão da missão de Cristo, seu sacrifício e sua ressurreição. Esse elo com Jesus revela o amor redentor de Deus, demonstrando que o sofrimento de Cristo foi um caminho para a salvação e um chamado para a fé e a confiança no propósito divino. Na tradição judaica, o servo também é interpretado como o próprio povo de Israel, que, ao longo da história, enfrentou sofrimento e rejeição para cumprir um propósito divino. Assim, Isaías 53 é visto como uma metáfora para o papel de Israel como nação, assumindo as adversidades em prol de um destino maior e de um compromisso com a justiça. Essa interpretação realça a resiliência e a perseverança de Israel ao suportar a dor e os desafios sem perder a esperança, ecoando a mensagem de sacrifício e redenção que pode vir de uma entrega altruísta ao propósito de Deus. Isaías 53 continua atual, abordando temas universais como sofrimento, esperança e justiça divina. A mensagem de redenção e sacrifício do servo transcende as barreiras religiosas, tocando a humanidade como um todo e promovendo reflexões profundas sobre o papel do sofrimento e a busca por significado. Essa passagem inspira as pessoas a encontrar propósito em suas dores e a acreditar em uma justiça maior, lembrando que a fé pode transformar adversidades em crescimento e cura. A universalidade da mensagem mostra que, independentemente de crenças, todos podem refletir sobre sacrifício e esperança. Isaías 53 traz uma mensagem de sacrifício, redenção e justiça que continua a ressoar. O que essa mensagem significa para você hoje? Ao ler Isaías 53, reflita sobre os desafios que você enfrenta e como você pode encontrar propósito e esperança. Será que há um valor redentor em suas lutas?
Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar com amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar e fortalecer sua fé. Acompanhe-nos para mais insights inspiradores e continue essa jornada de conhecimento ao nosso lado.